Você já parou para pensar no impacto das radiações no mundo em que vivemos? Elas estão ao nosso redor o tempo todo, desde a luz do sol até os aparelhos eletrônicos que usamos diariamente, como celulares, micro-ondas e até redes Wi-Fi. Algumas são benéficas, outras nem tanto, e outras podem ser perigosas, dependendo da dose e da forma de exposição. Neste vídeo, vamos explorar os diferentes tipos de radiação, seus impactos no meio ambiente e na saúde humana, e como podemos nos proteger de seus efeitos negativos. Então, prepare-se, porque você vai aprender algo que pode mudar a forma como enxerga o mundo ao seu redor. A radiação é basicamente energia que se propaga pelo espaço em forma de ondas ou partículas. Ela está presente em diversos processos naturais e também é produzida artificialmente. Para entender melhor, podemos dividir a radiação em dois tipos principais: a radiação ionizante. Esse tipo de radiação tem energia suficiente para interagir com os átomos e moléculas e alterar a sua estrutura. Exemplos incluem raio-x, raios gama e a radiação nuclear. Esse tipo de radiação pode causar mutações genéticas e danos à saúde, principalmente se houver exposição prolongada ou em altas doses. E temos a radiação não ionizante. É menos energética e geralmente não tem capacidade de alterar diretamente as células do corpo. Exemplos incluem micro-ondas, radiação infravermelha, sinais de rádio e Wi-Fi. Apesar de serem menos prejudiciais, ainda é importante entender seu uso e possíveis riscos. A radiação está presente em muitos aspectos em nosso dia a dia. Por exemplo, a luz do sol emite radiação UV, que pode tanto ajudar na produção de vitamina D, quanto causar queimaduras solares e câncer de pele. Dependendo da intensidade e da exposição, já os aparelhos eletrônicos, como celulares e redes Wi-Fi, emitem radiação não ionizante, que ainda é alvo de estudos para determinar seus impactos de longo prazo na saúde humana. As radiações não afetam só apenas as pessoas, mas também o meio ambiente de forma que muitas vezes não percebemos. Vamos falar sobre alguns exemplos. Radiação solar. O Sol é a principal fonte de energia para a Terra, mas quando a emissão de raio UV ultrapassa os níveis normais, ela pode causar danos graves. O excesso de radiação solar está relacionado ao aquecimento global que afeta ecossistemas inteiros. Derrete calotas polares e altera o ciclo da vida de muitas espécies. Além disso, a radiação UV em excesso pode causar queimaduras em florestas, desertificar áreas que antes eram férteis. Radiação nuclear. Esse tipo de radiação, gerada principalmente em usinas nucleares ou durante testes e acidentes, tem um impacto devastador no meio ambiente. Em acidentes como Chernobyl e Fukushima, materiais radioativos foram liberados no solo, na água e no ar, causando contaminação por décadas. Estes materiais afetam a fauna e a flora local, causando mutações genéticas em plantas e animais e tornando algumas áreas inabitáveis por muitos anos. Radiação tecnológica. Com o avanço da tecnologia, há um aumento significativo na emissão de radiação não ionizante por dispositivos eletrônicos, como torres de comunicação e redes de satélite, por dispositivos eletrônicos. Embora sejam consideradas menos prejudiciais, ainda existem dúvidas sobre os impactos de longo prazo no equilíbrio ambiental. A poluição eletromagnética, por exemplo, pode interferir no comportamento de algumas espécies animais, como abelhas e pássaros, que usam campos magnéticos para se orientar. Além do meio ambiente, as radiações têm efeito direto e indireto na nossa saúde. Alguns desses impactos são amplamente conhecidos, enquanto outros ainda estão sendo estudados. Radiação solar. A luz do sol é essencial para a vida, pois nos ajuda a produção de vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos. No entanto, o excesso da exposição à radiação UV pode causar queimaduras solares, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele. É por isso que o uso do protetor solar e roupas adequadas é tão importante, principalmente em horários de pico de radiação, como entre 10 da manhã e 16 horas da tarde. Radiação ionizante. Esse é o tipo mais perigoso para a saúde humana. Ele é usado em exames médicos, como raio-x e tomografia, mas em doses controladas. Quando a exposição descontrolada, como em acidentes nucleares ou devido a materiais radioativos,
A radiação ionizante pode causar mutações no DNA, aumentar o risco de câncer e até levar à morte, em casos extremos. Radiação não ionizante. Embora seja considerada menos perigosa, ela também pode trazer riscos, principalmente com o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Estudos ainda estão avaliando o impacto do uso prolongado de celulares e Wi-Fi no corpo humano. Mas já sabe que o aquecimento gerado por micro-ondas, por exemplo, pode ser prejudicial se a exposição for muito alta. A boa notícia é que existem muitas energias para reduzir os impactos negativos das radiações no meio ambiente e na nossa saúde. Algumas dicas práticas incluem: use protetor solar diariamente e evite se expor ao sol em horas de pico. Prefira ficar na sombra ou usar chapéus e roupas com proteção UV. Em locais próximos a usinas nucleares ou áreas de risco, siga as orientações de segurança e esteja atento às informações oficiais sobre os níveis de radiação. No uso dos eletrônicos, evite manter o celular próximo ao corpo por longos períodos e use fones de ouvido para fazer chamadas. Reduza o tempo de exposição a aparelhos como micro-ondas e redes Wi-Fi quando possível. As radiações fazem parte do nosso dia a dia e são essenciais em muitos aspectos da vida moderna. No entanto, é importante entender que, assim como podem ser benéficas, também podem trazer riscos quando não controladas. Com um pouco de conhecimento e medidas de prevenção, podemos reduzir estes impactos e viver de forma mais segura e sustentável. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo e ajude a espalhar esta informação. Cuide do meio ambiente. Cuide de você.